maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por este domingo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida dos irmãos. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem aquecido os nossos corações para estarem na Tua presença. Ó Santo Deus, obrigado pela bondade e misericórdia. Deus, em nome do Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és santo e bendito eternamente. Pai, nós queremos nessa hora pedir que o Senhor envie os Teus anjos neste lugar, que o Senhor traga a Tua paz sobre as nossas vidas, que o Senhor traga revelação da palavra, traga entendimento, traga, Senhor, consolo àqueles que precisam, traga cura aos enfermos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, revela a Tua vontade, a Tua verdade nos nossos corações. Abre os olhos do nosso entendimento, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome neste lugar e Te damos boas-vindas neste lugar. Vem em todo o Teu lugar, reina sobre nós nessa noite, reina sobre nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faça a Tua vontade, venha o Teu reino. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja adorado no nosso reino. Tu és bendito eternamente, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Atos capítulo 8, verso 25. Atos 8, 25. Atos 8? É. Atos do Espírito Santo. Amém. Amém? Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o Evangelho. Eles quem? Aqui nós vamos nos lembrar um pouco do que nós lemos na quarta passada, né? 2 quartas atrás. Que os discípulos foram dispersos, né, por causa da perseguição que veio. Logo depois da morte de Estevão, né, o apedrejamento dele, Deus trouxe aquela perseguição. Então eles andaram por todas as partes, e aqui principalmente por Samaria, lá, e pregaram, e muitas pessoas se converteram, fizeram muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas, e tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, eles cumpriram aquele propósito que Jesus tinha falado: ide por todo mundo, né? Pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Então, eles tendo feito isso, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos eles continuaram levando o Evangelho. Então o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-chefe de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do seu tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então,
nós vimos aqui uma coisa muito poderosa. O Espírito Santo chega para Filipe e fala: Filipe, ó, vá lá para aquela estrada que vai dar lá em Gaza. Vai lá, e lá tem uma pessoa que vai passar lá, e eu quero que você fale do meu amor, do amor de Deus, falar com ela, né? Então ele foi, aquele eunuco que estava voltando da adoração, porque ele era um prosélito. O que é um prosélito? Uma pessoa que não é judeu, mas é convertida ao judaísmo. Então todos os anos ele subia a Jerusalém e ia prestar adoração a Deus. E sem saber muito adorar, ia para lá, e na volta, quando ele estava voltando, o Espírito Santo queria encontrar aquele moço. O Espírito Santo queria dar uma oportunidade para o etíope, e quem que ele usou? Aquele que tinha ouvidos para ouvir. O Espírito Santo sentiu que era um coração que queria mesmo. Exatamente, ele mesmo sem saber, né? Sem saber como, sem saber quem, do que estava se referindo a Escritura, mas ele tinha um coração voltado para Deus, convertido a Deus. Então Deus, como conhecia o coração dele, foi levar a oportunidade da salvação. Então mandou Filipe: vai lá, Filipe, lá vai aparecer aí o cidadão, você vai ver. Então ele estava indo já para a Etiópia, e voltando, quando Filipe viu, observou, ele estava fazendo o quê? Lendo a Escritura. E lendo uma parte que diz aí, que é Isaías 53, né? Porque ele levou sobre si as nossas dores, né? Ele veio subindo como renovo, como raiz de terra seca, não vimos nele formosura nenhuma. E ele pergunta: vem cá, quando o Filipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Olha a importância da gente conhecer as Escrituras. Foi, né? Eles são convertidos, eles congregam na igreja. Só que eles estão sempre um acusando o outro, é uma família. É o cara que trabalhava, a irmã e a mãe. A mãe, não sei se o pai morreu, eu sei que ela está com outro um católico, mas ela por 20 anos na igreja, cara. E igual não ia na igreja porque eles falam que ela está em pecado, porque está com outro homem. E ela está se autoculpando por isso. E a outra fala que não está salva, porque ela batizou, mas está pecando. Eu falei assim: mas ela está pecando, você também não peca, não? Falei: senhora crê em Jesus? Acredita que ela tem Deus? Tá? Ela falou: lógico que acredito. Então a senhora está salva, vai ser julgada como todo mundo, mas a senhora está salva por Cristo. Ela está acusando pela lei, mas quem vive pela lei é condenado. Ninguém vai se salvar. Ninguém vai se salvar. E é triste, aí E quem é que tem pecado? Hã? E quem é que não tem pecado? Quem é que eu sei, mas só que quem vive na lei é condenando o outro. Quem está na lei já está condenado, porque não aceitou a graça. E outro, ninguém consegue cumprir totalmente a lei. É isso que eu falei para ela. Você não pode. Você está vendo o pecado dela, mas você não vê o seu. Você está pecando em outros aspectos. Porque se Só de já estar culpando ela. é um pecado diferente. Mas eu estou na igreja assim, vai ser batizado, esse povo não pode ser batizado, tá? Eu falei Porque para está em ele. pecado. Eu digo assim: e quem é que está fora do pecado? E quem é que não tem pecado? Isso é bíblico também, se for do homem se mesmo, Eu né? falei para E ele. eu não posso te julgar. Mas você tem que. Às vezes o examinar, eu falei para ela: não é examinar pecado, você vai examinar seu pecado, é você aceitar que você é um pecador de Jesus, pedir perdão por Jesus. E para você ter um pacto e fazer isso até que ele venha, ele está falando. Fazer isso em memória de mim, nem em memória da sua santidade, não. Aí ficou pensando. Semana o pastor Luiz pregou sobre isso. Na live. Então o que acontece? Aí você vê a importância de você conhecer verdadeiramente as Escrituras e não trazer elas só para a sua boa vontade, para que essa Escritura não se adapte à sua pessoa, à sua vida, à sua conduta, mas você tem que conhecer as Escrituras de maneira que eu me examino, que se eu estiver em pecado, eu não vou viver em pecado, eu vou me arrepender, pedir perdão e deixar o pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que reconhece o seu pecado, confessa e o deixa, este alcança misericórdia. Agora aquele que fica encobrindo seus pecados, fica achando
perecer. Agora, quem reconhece e deixa, alcança a misericórdia. Né? Então, mas, aqui, no caso de Filipe, nós vemos a necessidade de cada um de nós individualmente, duas coisas. Primeira, ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo pode falar com você numa fila do banco, num hospital, na sala de espera de alguma coisa e tal. Fala com aquele fulano, vamos falar com a Dila, esse dia que ela deu testemunho aqui, né? Falar, pregar para aquele rapaz lá do hospital que você disse que pregou e tal. Então aí é muito importante. no mesmo hospital. Isso. Então é muito importante que você escute a voz do Espírito Santo e obedeça. E outra coisa, conheça as Escrituras para que você não ensine errado, não ensine heresia. Porque se eu conhecer só um pouquinho da verdade, não é toda a verdade, tem que conhecer tudo. Filipe, quando viu o eunuco, ele viu que ele não era um judeu, e viu que ele estava lendo o profeta Isaías e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? A carruagem andando e ele andando junto. Está entendendo aí? E o que o eunuco disse? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Eu veio de tão longe que o povo não explicava para o cara. Quantas vezes ele não foi para Jerusalém adorar? Quantas vezes ele não foi e voltou sem saber o que ele estava adorando? Como Jesus disse para a samaritana: não, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Então, quer dizer, temos que ter o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Filho do Deus vivo, para que eu não seja mais uma pessoa sentada no banco de uma igreja. Então, e outra coisa, para que eu possa esclarecer as dúvidas das pessoas que possam. A Bíblia diz que eu tenho que ser um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho que saber, eu não tenho que ser um sabichão, mas eu tenho que ter o conhecimento de Deus, né? A base do Evangelho de Deus. Você não tem que ir tentando interpretar tudo, mas Isso, você tem que conhecer a verdade. Isso, eu tenho que conhecer a verdade, tenho que ter o Espírito Santo. Uma vez eu discutindo com uma mulher católica, até amigo de parente dela, sobre idolatria, e ela falou: como é que Deus deixou adorar a serpente lá e tal? Só que eu também tinha sabido. Deus quem quer, porque que vergonha, eu vou falar o quê? É melhor ficar Deus calado. deixou. Aí depois calhou que eu fui ler a Bíblia, Deus me deu a palavra naquele lugar. Mas daí lá fala que todos aqueles que adoraram a serpente foram todos condenados. Se eu soubesse, eu falaria: não era adorou, mas foram E condenados. outra coisa, a ordem dele era olhar para A serpente não se era adorar. adorar. Não era adorar. Olhar, foi picado da cobra, a cobra era mortífera. Foi picado que tinha o povo encheu tanto o saco de Deus, que Deus se irou e mandou serpentes no meio do arraial de Israel. E a serpente começou a picar. E aqueles que eram picados morriam. Então Deus falou: Moisés, faz uma estaca e pendura uma serpente de bronze, faz uma serpente de bronze, e aí bota lá enfiada lá. Se alguém for picado, é só olhar para a serpente que vai ser curado, sarado. Aquela serpente estava simbolizando Jesus, maldição. Que contraste. Mas a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição, ele não é maldito, mas ele se fez maldição para que todos aqueles que olhar para ele sejam curados, tenham vida eterna. Então a Bíblia diz: olhai para ele e sereis curados. No caso da serpente era olhar. Quando a serpente curada, ele começou a adorar a serpente. Foi isso que aconteceu. Então eles começaram a adorar, realmente eles começaram a adorar a serpente. Os israelitas começaram a adorar, até que chegou Jerubaal, se não me engano, e depois daí o povo destruiu, era chamado também de um forte ídolo. O povo mudou, ao invés de só olhar, passaram a adorar, porque eu olhei para lá e fui curado, então já é um Deus, né? É santo. Então, só que veio um profeta de Deus lá e destruiu. Se eu não me engano, foi foi chamado de Jerubaal, mas é o Gideão, né? Gideão, que teve o apelido de Jerubaal, porque ele destruiu os postes de Baal. Aí botaram esse apelido dele, Jerubaal. Mas é a importância de você conhecer. Então, o Filipe perguntou: e aí, você está entendendo? Não, como que eu vou entender se ninguém me explica? Então sobe aqui na carruagem. Opa, é tudo que eu queria.
Um crente de verdade, tudo que quer é uma brecha, uma oportunidade para poder, um gancho. Eu vi o cara com a Bíblia na mão. Você entende que você está lendo? Está adorando? Você entende que você está adorando? Você conhece aquele que você está adorando? Então ele disse: não, o profeta Isaías está se referindo de quem mesmo? Porque eu sei que foi o profeta Isaías que escreveu, mas ele está se referindo a ele mesmo ou a uma outra pessoa, um outro profeta? O que é? Me explica esse negócio aqui. Então o que acontece? A partir daqui, né? E outro detalhe, se o Espírito Santo mandou Filipe para explicar, é porque ele sabia que o eunuco estava querendo entender e não tinha ninguém, né? Estava quebrantado, né? Exatamente. Parte do desejo do coração da pessoa querer, né? Entender e saber, né? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim para levar as boas novas aos quebrantados. Exatamente. Não os endurecidos, né? Tem que ser quebrantado. Tem gente que você fala, não adianta. Exatamente. Aí é jogar pérolas aos porcos. E não se deve fazer isso. Jogar Quando pérolas. você não quiser ouvir, bate a poeira e vala. Pronto. Né? Agora, aquele que está quebrantado, desejoso, quer o conhecimento de Deus, meu amigo, pode investir. Ensina eu que eu vou te ensinar o que eu sei, você ensina o que você sabe. Você vai aumentar. Então, verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, vamos até aqui por enquanto, depois termina. Então é interessante que a partir daí, você que é cheio do Espírito Santo, você só sabe falar de Jesus, né? Está lá o profeta, mas você transforma aquilo ali que realmente estava se referindo em Jesus. Mas as pessoas, quando você abre a sua boca, você começa a falar de Jesus, eles perguntam logo: você é crente? Eu já me perguntaram várias vezes. Uma vez, um homossexual estava vendendo um travesti na drogaria que eu trabalhava. E aí eu, atendendo ele, fiz uma pergunta para ele: você tem vontade de deixar essa vida que você está? Eu atendendo o cara. E ele me respondeu assim: você é crente? Ele me respondeu com outra pergunta, né? Ele não me respondeu, só perguntou: você é crente? Se fosse hoje, ia ser homofóbico? Era. Hoje mudaria a pergunta dele. E a minha resposta foi: por quê? Só os crentes falam de Jesus? Só o crente que te oferece uma transformação? Eu fiz essa pergunta para ele. Aí ele respondeu: não, estou muito satisfeito com minha vida do jeito que está. E ficou grilado comigo, fechou a cara e começou a falar besteira lá. Eu também não falei mais nada, só quis dar uma oportunidade para ele. Ele não aceitou, não quis. Então quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Tudo nosso é Jesus, né? É Jesus. É Jesus, como diz o Carlos Roberto: Jesus. Só Jesus. Tudo que você vai falar é Jesus. O povo vai dizer: fanático, é Jesus. Eu tinha um primo que falava isso para mim: ah não, Ricardo, tudo para tu é Deus, é Jesus, não sei o quê. É a minha vida, né? Minha vida é essa. Então o Filipe passou a ensinar a respeito de Jesus, a anunciar Jesus. Não, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tal. Quando ele falou, expôs Jesus, falou que Jesus tinha vindo aqui na terra, que a missão de Jesus, falou que tinha que haver um batismo nas águas, até que o eunuco observou uma água. Quando estava tudo pronto, ele já sabia, quando ele ouviu tudo que ele tinha de ouvir, apareceu uma água. E ele disse: olha a água. O próprio eunuco foi quem viu. Olha a água, o que lhe impede de ser batizado? E o Filipe disse: olha, é lícito. Qual que era a condição? Ele só apresentou uma. Hoje, as igrejas, muitas delas, apresentam 300 condições. Faz um questionário, preenche um questionário. E não sei o que mais. E se eu não está no SPC? E se está no Serasa? Você fuma, você bebe. Fuma, bebe, é casado, amancebado, solteiro, viúvo, não sei o que mais. Você tem que casar primeiro para se batizar. Isso, e é tanta dificuldade que o povo coloca, o povo ser batizado, que eu fico impressionado. Aonde que viram isso? Aonde que eles
que eles aprenderam. Tem igreja que proíbe, se tiver televisão não pode ser batizado, você tem que vender a televisão. Imagina o Francisco que tem quantas? 2. Imagina o Francisco que tem umas bucadas, né, Francisco? Então ele disse aqui, ó, a única condição que ele diz é lícito se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi só isso que ele falou. Ele não falou, aí, lembra daquela conversa que nós estávamos aqui? Ele não falou assim, você quer aceitar Jesus, levante a mão. Ele não fez isso. Ele não fez a confissão do pecador, como nós fazemos também. Ele não anotou o nome dele. Ele não fez questionar nenhum. Ele já foi. Isso você quer crer? Então pronto, vamos lá, vamos ser batizados. É só isso. Imagina Pedro pregando para uma multidão de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas na primeira vez, e pregou, e o povo, o que eu tenho que fazer? Tem que ser batizado para arrependimento dos pecados. É tão bom, né, as coisas assim, né? Hoje em dia a gente Se arrepender e ser batizado. É verdade, mas vai acontecer. Agora você imagina. Quem prega não é culpado, é porque tem lugares se fosse todo mundo sincero, acho que eles outros me querer. Rapaz, duvido. Agora você imagina, Francisco, o Pedrão falando assim, então, são quantos aí? 3.000? Faz uma fila aí. Eu pego papel e caneta aí, vamos cadastrar cada um aqui e vou fazer pergunta. Você é casado? Então tá fora. Não é casado? É só então tá fora. Irmãos, ele não fez pergunta nenhuma. Ele só falou assim, ó, você precisa ser batizado. E naquele dia, 3.000 almas foram batizadas. Vai ser comigo demais, né? Imagina. Eu vi no Maranhão, uma igreja lá, inclusive tem um amigo meu que é apóstolo lá, eles batizaram 5.000. 5.000 no Rio Tocantins. 5.000 num dia só. Nossa. Foi entrando assim, ó, e saindo aqui, ó. A fila de gente, dá uma fila de gente batizando lá, e o cara entrando aqui rapidamente, já saindo aqui sem batizar. Tem no computador, depois tu escreve lá, o batismo dos 5.000. o batismo pé da Cruz de Maranhão, tu vai ver. A festa que foi lá. Lindo, lindo. Tremendo, maravilhoso. O pastor Dimas também pregava isso, só que como eu converti numa igreja muito assim, rigorosa, né? Aí eu ficava pensando, né? Já era sério e tal. Aí o pastor Dimas pregava quando Francisco batizou. Quando batizar. Quando Francisco batizou, Francisco bebia, né? Aí o pastor Dimas falou assim, não. Eu falei, mas eu não tenho que passar por um discipulado, não tenho que, vamos parar de beber, se preparar para batizar. Ele falou assim, não, Jesus, o João Batista, né? O João Batista, quando batizava, ele e vinha os caras de todo jeito lá, raça de víbora, aí só que eu fui aprendendo, mas antes eu ainda era entendi naquela palavra dele, ele xingando os caras, porque ele sabia que se ele fosse batizado, eles iam ser salvos, por isso que eles iam. E ele estava bravo, sua raça de vírus, vocês vêm porque vocês querem ser salvos, porque vocês são religiosos. Mas deu uma chicotada, né? Depois que o Francisco batizou, foi que ele falou também. Ele falou assim que, não, quem transforma é o Espírito Ele vai Santo. batizar, ele está aí crendo em Jesus, está crendo, então ele vai ser transformado Depois do de batismo. glória em glória. É o Espírito que transforma. totalmente o oposto daquilo que eu aprendi. Eu também. Então vamos lá, verso 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Agora aqui foi uma coisa. Agora, tremenda, cara, né? vou te perguntar uma coisa. Me diz assim, né? Que o Filipe foi. O Senhor arrebatou a Filipe. Mas não arrebatou para o céu, arrebatou para outra cidade. Com Como se fosse teletransporte. Isso que eu ia dizer. Quer dizer que Deus tem poder de pegar você daqui e te levar Com certeza. para outra cidade, outro país. Deve ter. Não, ele tem. Olha, chega de arrepio. Pois é, que Deus pode fazer isso com qualquer pessoa, pegar ele fisicamente.
cumprir o propósito dele, ele move o céu e terra. Ele faz o que for Olha preciso. o que Deus fez. Então, e outra coisa, se fosse errado esse tipo de batismo, aqui estaria, Deus não iria arrebatar o Filipe, né? Porque o próprio Espírito Santo mandou ele ir, ele anunciou Jesus, e na hora ele já batizou, nem conhecia aquele cidadão, nem sabia de nada, se ele era um mau caráter, se ele era o quê, já batizou o cara, terminou, cumpriu o propósito, sumiu. Imagina o susto que o eunuco deve ter levado, né? De não ver mais o Filipe ali, mas saiu jubiloso cantando, e ele foi achado na cidade de Azoto. Eu fui olhar lá, Azoto é 32 quilômetros de distância do lugar que ele estava. E foi o arrebatamento dele, foi um arrebatamento de 32 quilômetros. Eu imagino ele, né? Na hora que chegou, na hora que ele falou assim, olhou, estava em outra cidade. Eu acho que ele nem esperava, né? Eu acho que o Filipe também nem esperava. Só se o Espírito Santo vai resolver ele. Acho que Deus estava com Segura aí, pressa. aperta o cinto aí, vou te levar ali agora. Ligeiro. Naquela época era a pé, né? Eles andavam. Nem mesmo teve, ele fala aqui, ele não viu mais Filipe, porém continuou no seu lugar e cheio de alegria. Teve a convicção de que era Deus. Exatamente. Um milagre que aconteceu aqui. Por quê? Obediência do Filipe. Ouviu a voz do Espírito Santo, obedeceu, foi, anunciou a Jesus, batizou o eunuco, quer dizer, cumpriu todo o propósito de Deus aqui, uma pessoa. Cumpriu o chamado. E por todo mundo pregar o evangelho de toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus não dá requisitos para quem é batizado, ele fala quem crê e for batizado. É crer e for batizado. Existe história, eu queria saber não que eles acham tanta história, tanto empecilho para salvar uma alma. Mas Jesus não disse, a briga de Jesus com os fariseus não foi essa? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino do céu e nem deixam as pessoas entrar. Porque vocês atam fardos pesados sobre os seus ombros, que nem com um dedo de vocês são capazes de remover. Então, quer dizer, inventa tanta coisa, impedindo, tampando a porta do céu, do povo. Inventa. O batismo Mas no esses Espírito dias Santo de Jesus já vem